O empoderamento acaba quando a conta chega. É um vídeo da Cacaju. Vamos ver o que ela tem a Olá, dizer. galerinha do mal, aqui é a Gakaiju. Gosta do meu conteúdo e quer conhecer uma galera legal? Então vem pro Discord da Horda, é um espaço Cara, eu repenso sobre grupo de Discord, velho. Eu tenho o meu e eu não faço questão de divulgar, né? Apesar de estar aí no link e tal, essas coisas. Sei lá, mano. Tá ligado? Não é nem pela má fama, mas pela dor de cabeça que isso aqui pode acabar gerando. Eu acabei esquecendo de falar disso aqui, rapaziada. Tô sempre tentando trazer uma vaquinha pra gente colaborar, ajudar alguma pessoa. Então, se você tá assistindo esse vídeo e quer ajudar, Pô, mano, é uma pessoa que tá precisando de ajuda, né? Catarata, uma cirurgia de catarata com urgência. Então, vamos ajudar aí, rapaziada. Talvez você não faça trabalho social, nem nada do gênero, mas pelo menos uma boa ação você fez que foi ajudar essa pessoa. O QR Code tá aqui embaixo, tá? Dessa pessoa. Esse daqui. O outro, lá no outro canto da tela, é o meu. Por isso que ele tá com o meu nome. Então, não confunda. O que não tem nome o que não tem nome, onde o meu mouse tá mexendo, é o da pessoa que precisa de cirurgia de catarata. adulto e respeitoso pra fazer amizades e ser você mesmo. As informações estão na descrição. Agora bora pro vídeo. Existe uma coisa muito hipócrita numa mulher que passa horas dizendo que é empoderada, independente, livre e plenamente capaz de conduzir a própria vida, mas abandona toda essa postura na hora que a conta do restaurante chega na mesa. Ela tem salário, carreira, liberdade financeira e ela exige ser tratada como adulta em todas as decisões. Só que quando o garçom Os benefícios. Os benefícios de uma criança e as responsabilidades de uma criança, né? No fim das contas. Para pensar, você quer receber tudo como uma criança e você quer dar nada como uma criança. É porque criança, a característica básica é que ela precisa de muita afeição e precisa dar pouca afeição. São mulheres infantis. pergunta como vai ser o pagamento, algumas delas ficam esperando que o homem resolva tudo. E se ele fala em dividir, já começam as acusações. Falam que ele é mesquinho, que ele não tá interessado, que não sabe tratar uma mulher ou que ele não é homem de verdade. Só que o mesmo discurso que diz que a mulher não precisa ser sustentada por homem nenhum, ele acaba medindo o valor do homem pelo quanto ele tá disposto a gastar com ela. Ela quer ser reconhecida como igual, mas ela trata essa igualdade como uma ofensa quando ela precisa abrir a carteira. Porque a autonomia ela termina junto com o jantar e o empoderamento desaparece quando chega a maquininha. A ironia disso é que algumas dessas mulheres elas acabam agindo exatamente como os machistas que elas dizem tanto odiar. O machista ele mede o valor da mulher pela Acho muito interessante que. Putz, agora que eu vi que meus bagulho estão em cima da Cacaju. Dá um minuto. Porra. Completamente que ela deixa a bonequinha dela na direita. Pronto. Salvei a Cacaju. Tirei, tirei a pobre dali. Cheguei Brasil. E aí, Nicolas? Tamo junto. Enfim, estamos falando aqui sobre um tipo específico de mulher que. Assim, que é empoderada, que quer ser empoderada, mas ainda gosta de. Quer um tiquinho daquele tradicional, tá ligado? Fala, eu sou empoderado, eu quero viver a vida do jeito que eu quero. Só que, pô, mano, adora quando o homem ele é masculino, tá ligado? É homem mesmo. capacidade dela de cumprir o papel feminino tradicional. Já a feminista, ela mede Quer viver como uma libertina, né? Agora nem falando com o Nicolas, mas quer viver como uma libertina, mas ter um marido tradicional, né? o valor do homem pela capacidade dele de cumprir o papel tradicional de provedor. Um questiona a feminilidade da mulher que não faz o que esperam dela, enquanto a outra questiona a masculinidade do homem que não paga a conta. Muda só quem tá sendo julgado, mas a lógica ela continua igual. O valor de uma pessoa é reduzido ao papel que ela devia cumprir por causa do próprio sexo. Como essa cobrança beneficia a mulher, ela recebe nomes mais bonitos, como cavalheirismo, atitude, esforço ou demonstração de interesse. O homem pode pagar porque ele gosta de oferecer, porque foi ele que convidou ou porque ele tá numa condição financeira melhor, e isso é um gesto bonito. O problema começa quando essa gentileza vira uma obrigação, e se ele não faz isso, elas usam essa situação para atacar o caráter ou a masculinidade dele.
Porque uma gentileza que precisa ser exigida, ela deixa de mostrar generosidade e ela passa a mostrar que alguém está sendo submetido a uma expectativa social. Só que essa pressão não vem só da mulher que está sentada na mesa. Em muitos restaurantes, a conta e a maquininha, eles vão direto pra mão do homem, como se... É interessante que a Igreja Católica ele entende que a mulher e o homem são chamados às suas vocações naturalmente. Né? Isso implica que a mulher que ela é chamada ao matrimônio, ela quer o matrimônio naturalmente. Então, mesmo que essa feminista tente muito ser a mulher empoderada, que odeia o papel tradicional, tá escrito, por assim dizer, na alma dessa mulher que ela quer aquilo. Então ela foge daquilo que o corpo dela, ela foge mentalmente daquilo que o espírito dela quer. Isso é bizarro, isso é bizarro. Sempre vai ter esse tipo de anomalia quando tentam ir contra aquilo que é natural, que é propriamente espiritual. todo mundo já soubesse que ele tem a obrigação de pagar. E quando o casal decide dividir, às vezes o garçom faz uma expressão de surpresa, uma pausa estranha ou dá aquele olhar torto. Aí o homem acaba sentindo que precisa explicar uma decisão que devia ser só do casal. Pouca gente olha pra mulher e pergunta por que uma adulta financeiramente independente não pode pagar pelo que consumiu. O julgamento quase sempre cai em cima dele. Já começa a pensar que ele tá sem dinheiro, que ele é mesquinho, que não tem interesse nela, ou que ele não sabe tratar uma mulher. A sociedade diz que a mulher deve ser tratada como independente, mas ela constrange o homem quando ele age como se ela fosse realmente independente. Uma justificativa muito comum é dizer que quem convida precisa pagar. A frase parece neutra, só que ainda existe a expectativa de que seja o homem quem toma a iniciativa, faz o convite, escolhe o lugar e corre o risco de ser rejeitado. E depois, como foi ele que chamou, a conta também fica com ele. Caralho, bem, agora que eu notei, tipo, caralho, tu se fuder inteiro, tá ligado? Pela hipótese de dar certo. Pela chance de dar bom. Damn, damn. Então parece uma regra igualitária, mas na prática toda a responsabilidade Não, é bem continua assim mesmo. do mesmo lado. Uma mulher pode sim preferir um relacionamento tradicional, onde o homem assume a maior parte das despesas. Não existe problema em querer esse tipo de relação, desde Então, o homem assumir a maior parte das despesas não, assim, não é o tradicional, entendeu? Se você olhar muito no Brasil, tem essa história da mulher que ela é roceira, que ela ajuda o homem e tal no trabalho. Sempre existiu. O negócio é o homem amar a mulher de tal forma que ele imita Jesus Cristo na crucificação. Nesse sentido, ele acaba tomando esse papel de quem provê, de quem faz tudo. Entendeu? Porque essa é a forma do homem expressar o seu amor. A mulher pode muito bem expressar o seu amor, tipo, com sexo, com se embelezar, porque é isso que o homem precisa, entendeu? O homem só, tipo, o homem é fácil de agradar, entendeu? É só você dar alimentação pro cara, deixar o cara tranquilo ali pra ele jogar um pouquinho e sexo. É só isso. É literalmente só isso. Agora, quando você vai tratar de uma mulher, pô, se a mulher, ela vê que o cara, ele tá sendo gentil, ele faz as tarefas dele e de vez em quando faz as dela. Opa, voltei, a net caiu, pode crer. Quando o cara faz os trabalhos dele, o trabalho dela e mantém a casa, é a forma dele de demonstrar amor, de demonstrar afeto, entendeu? Então, eu não acho que seja uma questão de. Eu não acho que seja um papel tradicional. Eu acho que o tradicional é o homem amar a mulher do jeito, da mesma forma que Jesus amou a todos. Dessa forma, por causa dele amar a mulher como Jesus amou a todos, ele acaba chegando a esses tipos de relacionamento. Eu não ouvi o que você estava dizendo que o vídeo se trata. Ah, tá. O vídeo se trata sobre mulheres empoderadas que quando acaba o empoderamento acaba quando a conta chega, basicamente isso. Mulheres empoderadas que ainda não conseguem sair do modelo tradicional. É um clássico, né? É um clássico. Ah, eu sou empoderada, eu sou forte, independente, mas pô, mano. Ela quer o homem mais bruto, né? O homem mais forte. O homem roxido. Saiu com o cara, pô, ele não quer ela não quer um boiolinha, ela não quer o feminista, ela quer o Conan, né, velho?
Ah, entendi. Clássico. Esse daí é clássico. Acho que existe honestidade. Porque uma relação tradicional também envolve expectativas, deveres e contribuições dos dois lados. Mas a incoerência aparece quando alguém usa o discurso moderno para rejeitar qualquer obrigação feminina, mas volta para a tradição sempre que ela oferece alguma vantagem financeira. E essa contradição fica ainda mais evidente quando E aí, o que eu tava falando agora é que eu acho que os modelos de casamento, né? Principalmente esse, onde o homem cuida de tudo e a mulher cuida de tudo no sentido profissional e a mulher cuida da casa, é só uma forma de manifestar aquilo que é de fato tradicional, que é o quê? É o homem amar a esposa da mesma forma que Jesus amou a igreja, que é o Conselho de São Paulo, né? um relacionamento chega no casamento. Aqui é importante separar duas situações. Na comunhão parcial, que é o regime usado quando normalmente o casal não sabe o que escolhe, os bens que cada pessoa já tinha antes do casamento continuam sendo delas, enquanto o patrimônio construído durante o casamento ele vai ser dividido. E essa divisão não é o problema, porque reconhecer aquilo que o casal construiu durante a vida juntos é justo. Assim, é que tu tá levando a sério o casamento no civil, né, dona? Tá levando a sério o casamento no civil. O problema aparece na comunhão universal. Nesse regime, de forma geral, os bens que os dois já têm e o que eles ainda vão conquistar entra na divisão, então inclui o patrimônio adquirido antes do casamento, a não ser com algumas exceções que existem na lei. Mas para escolher esse regime, o casal precisa fazer um pacto antinupcial. E ele não é colocado automaticamente quando as pessoas se casam. Então, pela lei, o homem não é obrigado a aceitar a comunhão universal. Os dois precisam concordar. O problema é a pressão emocional e social que pode aparecer quando alguém fala em querer proteger o patrimônio que construiu antes daquele relacionamento. Assim, católico que quer fazer comunhão parcial de bens pra mim é esquisito, tá, mano? Parcial, total. Irmão, tu quer casar no civil, tu é estranho. Sai daí, mano. E em vez Querendo dessa colocar decisão ser vista justiça. como Querendo colocar justiça brasileira no teu casamento. Sai daí, Zé. planejamento responsável, a pessoa pode ser acusada de não confiar no casamento, de já estar pensando na separação antes mesmo da cerimônia, ou até de amar mais o próprio dinheiro do que o parceiro. Fora que também tem uns amigos e os familiares que também podem tentar colocar isso na cabeça da mulher e que ela deveria exigir a comunhão universal. E o argumento é que se o homem realmente pretende ficar com ela para sempre, ele não devia se importar em dividir tudo. E assim, uma decisão sobre patrimônio vira uma prova de amor. O homem precisa colocar na mesa não só aquilo que ele vai construir com a esposa, mas também tudo que ele conquistou antes mesmo de conhecer ela. E é aí que a contradição da conta do restaurante ganha outro peso. Por isso que pra mim, casamento é comunhão total de bens. Mas não no civil, mano. Não no civil, mano. Acabou. Esse daí é um problema inexistente pra um católico, mano. Porque o único casamento que vale é o na igreja, velho. Literalmente o único que vale é o na igreja. Civil que se foda. E aí tu se casa na igreja e você recebe todos os benefícios e tal. E aí, pô, mano, a tua esposa, ela tem todo o acesso a tudo que você tem. É dela e tudo que é dela é seu. Essa treta aí da comunhão parcial total de bens só existe dentro dessa pio aí, mano. Dentro do casamento civil. Casamento católico, como tem aquela comunhão não só de finalidade, mas de princípios, né? Que o casamento ele não vai acabar. Uma coisa muito importante da catequese que é assim, quando você casa validamente, de forma válida, a sua alma está junta à daquela pessoa. Isso implica que você não pode casar de novo. A igreja não aceita você casar de novo se o casamento anterior foi válido. Entendeu? Então, se tu quer ser católico, tu tem que ver muito bem se tu vai casar e com quem casar. Porque se tu casar, a mulher foi embora e não querer mais nada contigo, tu vai ter que virar celibatário pelo resto da sua vida. Tá ligado? Então isso daí é o pensamento tanto do homem católico quanto da mulher católica. Os dois levam isso em consideração. Por isso que o católico, ele pode até demorar pra casar, mas quando ele casa, mano, é gerações e gerações de filhos, porque tudo isso foi pesado na balança, mano. Porque dividir metade do valor de uma refeição pode ser tratado como humilhação ou falta de cavalheirismo. Mas algumas dessas mesmas mulheres não veem problema nenhum em receber metade do patrimônio que foi construído antes delas mesmas fazerem parte da vida daquele cara.
Na comunhão universal, esse direito vale para os dois. Se a mulher tinha mais patrimônio antes do casamento, o homem também pode sair beneficiado. Então a crítica não é contra a existência desse regime, porque adultos têm liberdade para escolher. Pra mim, a crítica é contra o casamento, irmão. Se você não quer fazer o casamento da igreja, então não se case, mano. Não deveria existir casamento civil, mano. O Estado não é a igreja. Casamento é uma criação cristã. Principalmente o que foi introduzido aqui no Brasil, cristão, católico. Crítica é contra a postura de alguém que entra numa relação, pressiona para receber parte dos bens que não ajudou a construir e ao mesmo tempo considera ofensivo dividir a conta de um Pô, irmão, por que tu quer um casamento que ele é uma criação católica? Que foi introduzida no Brasil se tu não é católico, mano? Viva a tua vida com a tua mina aí, transa, faz teus bagulho e vive a tua vida, mano. Por que tu quer casar, mano? Restaurante. Dividir aquilo que o casal construiu junto tem uma justificativa muito clara. Os dois podem ter contribuído com dinheiro, trabalho dentro de casa, criação dos filhos e apoio na carreira de um ou do outro. Mas dividir aquilo que uma pessoa conquistou anos antes do relacionamento é uma decisão completamente diferente. Porque ela pode decidir fazer isso por amor, confiança ou até por planejamento familiar. Mas o que não deveria acontecer é transformar... Cara, que felicidade que essa pica não é minha! Que felicidade que essa pica não é minha! Porque esse daí, não, comunhão parcial e total de bens não é um problema meu, mano. De católico nenhum. Decisão numa obrigação moral. Se a mulher realmente defende a autonomia, ela também devia respeitar o direito do homem de proteger Como eu o patrimônio durmo que ele berço construiu esplêndido, antes mano. dela. Escolher comunhão parcial ou separação total não significa necessariamente falta de amor. Pode significar que ele só acredita que cada pessoa deve continuar com aquilo que construiu individualmente e dividir o que o casal construiu depois. Só que algumas pessoas acham ofensivo quando o homem coloca esse limite, mas não vem problema nenhum em pedir acesso à metade de algo que nunca ajudaram a construir. Inclusive, vai uma crítica aqui a vocês, né? Se vocês odeiam tanto o Estado, por que querem meter eles no seu relacionamento? Se você odeia tanto o Lula, tanto o judiciário brasileiro, por que vocês querem colocar eles dentro do seu relacionamento? Não estou falando muito porque estou fazendo as imagens aqui do mangá aqui. Tranquilo, mano, tranquilo. Deixando seu lurk aí, tá sossegado. A independência é lembrada na hora de rejeitar deveres, mas é esquecida quando aparece a chance de receber vantagem no patrimônio. E os antigos papéis também continuam aparecendo quando o casamento termina e existem filhos. Em 2024, a guarda compartilhada apareceu em 44,6% dos divórcios judiciais. Como? Em 2024, a guarda compartilhada apareceu em 44,6% dos divórcios judiciais com filhos menores. Já a guarda exclusiva da mãe ficou em 42,6%, enquanto a guarda exclusiva do pai apareceu só em 2,8%. Isso não quer dizer que só 2,8% dos pais convivem com os filhos, porque muitos deles estão na guarda compartilhada. E esse número também não mostra quantos homens chegaram a pedir a guarda exclusiva. Mas mesmo assim, a diferença é enorme quando a responsabilidade fica concentrada nas mãos de um dos pais. Porque a sociedade continua olhando para a mãe como uma cuidadora natural, enquanto o homem é visto principalmente como provedor. Ah, mas a mãe, ela é uma cuidadora natural, né? Veio de dentro dela. Um homem, ele é um cuidador numa instância diferente. No sentido diferente da palavra. Ele é um cuidador do todo. Ele cuida do todo. Tanto da mulher, quanto do filho, quanto da casa. Ele é, por assim dizer, o pináculo. Sustenta tudo. Quando ele não participa da criação dos filhos, ele é chamado de ausente. Só que quando ele quer participar de forma realmente igual, ele tem que provar que as intenções dele são verdadeiras. O vínculo da mãe com os filhos costuma ser tratado como algo natural, enquanto o vínculo com o pai muitas vezes tem que ser provado e aprovado pelas pessoas. O homem é tratado como indispensável quando chega uma despesa, mas a capacidade dele de cuidar pode ser deixada em segundo plano. O dinheiro dele é visto como obrigação, enquanto um vínculo com os próprios filhos, em muitos casos, é tratado como algo que pode ser negociado. Se mulheres não nascem obrigatoriamente para cuidar, homens também não nascem só para pagar. Um pai responsável não devia ser reduzido a pensão, visita e responsabilidade financeira. O ponto central é muito simples. Algumas feministas defendem a igualdade, enquanto essa igualdade aumenta a liberdade e as vantagens delas. Aumenta a libertinagem, eu gosto de chamar assim. Porque liberdade somente com Cristo, fora de Cristo é só libertinagem.
Mas quando ela começa a exigir reciprocidade, contribuição financeira, respeito pelo patrimônio do outro ou a perda de privilégios tradicionais, o discurso muda. Elas escolhem só as partes que beneficiam elas e ignoram tudo que também traria responsabilidade. Elas querem a liberdade moderna para a mulher, que ninguém diga como a mulher deve agir, mas elas continuam falando que os deveres tradicionais são para os homens e continuam dizendo que o homem de verdade precisa convidar, pagar, proteger e prover. Uma mulher pode querer um relacionamento tradicional e também pode querer uma comunhão universal e um homem que pague todos os encontros. Mas o problema é transformar essas preferências em obrigações masculinas e ao mesmo tempo rejeita qualquer expectativa parecida sobre ela mesma. Quer independência? Então assuma também as responsabilidades da independência. Quer parceria? Você quer ser libertina? Se relacione com um libertino, carai. É muito fácil ser libertino e querer um cara de moral propriamente cristã, né? É foda. É muito fácil, pô. É muito fácil. Então contribua para essa parceria. Quer o fim dos papéis tradicionais? Então questiona também os papéis que ainda trabalham ao seu favor. Porque o empoderamento é engraçado. Ele desaparece quando chega a conta, né? E isso acontece porque a conta nunca foi sobre igualdade. Foi sobre conveniência usando a linguagem da igualdade. Cara, eu não... É por isso que eu não gosto da ideia de igualdade, assim, pros relacionamentos. Porque não é... Não somos iguais. O homem não é igual à mulher, entendeu? Eu não curto esse negócio. Tanto que Jesus... Tanto que São Paulo, quando ele vai atribuir ao homem e à mulher... É uma forma diferente de atribuição, né? A mulher tem que servir, o homem tem que ser... tem que amar como a igreja amou. Isso já subentende que são duas coisas diferentes, né? Então, a mulher tem sua forma de amar, o homem tem sua forma de amar. Eles são desiguais e isso é... Pô, mano, isso é bonito, porra. É justamente as desigualdades, as boas desigualdades que faz com que seja um ótimo casamento. A mulher embeleza o ambiente, ela é mais sociável, enfim. Ela deixa o homem fisicamente mais alegre e o ambiente mais alegre. O homem consegue dar um sentimento de proteção, o homem ele consegue ser mais racional. Pô, mano, só coisa boa, velho. O melhor dos dois mundos. Então eu não busco igualdade, velho. Pra mim não faz sentido. Tentar tratar duas coisas que não são iguais como iguais é ignorar a realidade. Se você gostar do vídeo, deixa o like e aperta o botão de hype se ele estiver disponível e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E se eu não te fiz pensar, pelo menos te irritei. Olá, galerinha! Deixa eu dar um recadinho bem rapidinho mesmo, que eu juro que eu não... É isso aí. No vídeo aí da Cacaju, rapaziada, firme aqui nos comentários. Tamo junto. Só lembrando, rapaziada, da arrecadação pra essa pessoa que tá precisando de cirurgia de catarata, tá? E... o Cacaju, pô, dá pra fazer um bagulho massa também. Eu sei que você já viu um react meu aí, comentou e tal. Se tu tiver interesse, dá pra você colocar aí uma vaquinha aí no teu canal do YouTube, uma vaquinha solidária, um bagulho assim, tá ligado? Você pode pegar essa daqui mesmo que eu tô fazendo, ou uma outra vaquinha. Dá pra procurar aqui no site da vaquinha e colocar aí pra fazer um tipo de caridade, ajudar as pessoas e tal. Só uma proposta, né? O canal é seu. Mas tem gente precisando de ajuda aí no mundo e tal. Principalmente, pô, mano. Imagina ser uma senhora de idade e tá perdendo tua visão, mano. Enfim, é isso aí.